ao não reconhecermos e conectarmos com nosso ser, iremos ficar presos numa identidade secundária. O ego, que irá tentar preencher o próprio vazio perpetuamente. Ele irá tentar se conectar com algo fora dele mesmo, e poderá fazer isso eternamente. Reconheça o falso eu. O que importa não são as verdades que os outros nos dizem ou as práticas que somos capazes de imitar, mas as descobertas espirituais que fazemos através da investigação pessoal. O falso eu cresce por estar inconsciente. É um amálgama de muitos eus fragmentados e tenuamente ligados por uma fachada de normalidade. É uma casa dividida, construída sobre uma base imaginária. Um pássaro com asas quebradas que não podem voar. O falso eu é a maior barreira para a realização de nossa verdadeira identidade, o ser universal. Em essência, o falso self é um processo psicológico que ocorre na mente que organiza, traduz e faz sentido, ou em muitos casos sem sentido, para todos os dados vindos dos sentidos. Quando esse processo psicológico se mistura com o movimento autorreflexivo da consciência, ele produz um senso de identidade. Esse senso de identidade, então, permeia a consciência como uma espécie de perfume que leva a mente a confundir o que na verdade é um processo psicológico com uma entidade separada chamada eu. Essa conclusão errada, de que você é um eu distinto e separado, acontece muito cedo na vida e mais ou menos automática e inconscientemente. Ao se identificar com um nome específico, associado a um corpo e mente específicos, o self inicia o processo de criação de uma identidade separada. Acrescente a isso uma combinação complexa de ideias, crenças e opiniões, junto com algumas memórias seletivas e muitas vezes dolorosas, que criam um passado com o qual se identificar. E também acrescente a energia emocional crua, necessária para mantê-lo inteiro. E antes disso, você pode perceber que já tem um eu muito convincente, embora dividido. Isso não implica que, no desenvolvimento de um ser humano, o falso eu não tenha uso ou propósito. Estamos simplesmente dizendo que fora da mente, ele não tem existência alguma. O self é desenvolvido para que você possa adquirir um senso saudável de individuação e autonomia, que o ajuda a navegar pela vida de uma forma que conduza à sua sobrevivência e bem-estar. O problema é que poucos são capazes de desenvolver uma verdadeira autonomia psicológica, e mesmo aqueles que o fazem, o falso eu os mantém tão em transe que eles nunca imaginam sua natureza ilusória ou o que está além. Mas uma vez que a verdadeira autonomia se desenvolve, o eu não é mais necessário. Assim como quando você atinge a idade adulta, não precisa mais da infância. No entanto, talvez seja mais correto dizer
que o que é realmente importante é a autonomia e que, em essência, o falso self é um subproduto imaginário do mecanismo autorreflexivo da consciência que se identifica com o movimento incessante do pensamento condicionado. O problema é que o eu que estava convencido de que era o seu verdadeiro eu é um fantasma que só existe como uma abstração em sua mente, animado pela energia emocional conflitante da separação. Tem quase o mesmo grau de realidade do sonho da noite anterior. E quando você para de trazê-lo à existência com o seu pensamento, ele deixa de existir. Por isso é falso. O que nos leva à pergunta: quem ou o que é real em você? No âmago do falso eu existe um vazio, derivado de um distanciamento essencial da própria divindade, seja pelo desenvolvimento natural, pelo desespero ou simplesmente por sucumbir ao transe do mundo com todas as suas máscaras de engano e a dura exigência de adaptar-se à sua loucura. O falso eu orbita ao redor do abismo vazio de seu núcleo, em um silêncio aterrorizado com a ameaça de cair em um esquecimento sem rosto e sem nome. O falso eu é tanto um obstáculo quanto uma porta pela qual você deve passar para despertar para a dimensão do ser. Conforme você passa pelo vazio do eu, a identificação com ele morre, temporária ou permanentemente, e você é revelado. Renasce como uma presença. A presença não é um self no sentido convencional. Não tem contorno, nem forma, não tem idade, nem sexo. É uma expressão do ser universal, a substância amorfa da existência. A presença não está sujeita ao nascimento ou morte. Não pertence ao mundo das coisas. É a luz e a radiação da consciência na qual mundos inteiros surgem e desaparecem. Assim como a presença é uma expressão do ser, o ser também é uma expressão do infinito. O infinito é a realidade última, além de todas as conceituações e experiências. É o fundamento último de todo ser, de toda a existência, de todas as dimensões e percepções. Ele transcende todas as categorias, todas as descrições, todas as imaginações. Está além do ego, self, presença, ser e não ser. Nem concebível, nem experimentável. O infinito conhece a si mesmo através da simples apreciação intuitiva que tem para si mesmo em cada aspecto de si mesmo. Portanto, a única coisa que o infinito percebe é o infinito. E somente essa compreensão põe fim à nossa busca mental incansável por Deus, pela verdade, pelo significado.